Shalom, shalom! Estamos aqui com mais um vídeo desta vez. O nome do vídeo é A Guerra pelas Nações. Você, quando clicou aqui, será que você estava pensando que eu ia falar sobre a guerra pelas nações e que eu estaria me referindo às guerras atuais? Não. A despeito de até chegar nelas. Você achou que eu estaria falando de que tipo de guerra pelas nações? Eu estou falando de guerra espiritual. Para isso, eu preciso explicar um pouquinho melhor. Nós temos o mundo natural. E o mundo natural nós temos acesso através dos 5 sentidos. Eu vejo, eu escuto, eu toco, enfim, eu sinto. Você, então, eu cheiro. Esse é o mundo natural. Esse mundo natural, ele é real, porque você consegue acessá-lo através dos seus 5 sentidos. Por isso ele parece que é a única realidade que você tem na sua vida. Mas não é. Existe um outro mundo, que é o mundo espiritual. A despeito deste mundo espiritual não ser acessado através dos 5 sentidos, esse mundo espiritual ele é acessado através de olhos espirituais, através da revelação de Deus, de sonhos, de visões e através do conhecimento, você entender que existe um mundo espiritual que é tão real quanto o mundo natural. Ele é um mundo paralelo. Ele não está longe de você e eu vou te provar. A palavra de Deus diz que os anjos nos ajudam, nos seguram pelas mãos para não tropeçarmos, retiram as pedras. Eu estou falando do Salmo 91. Então é uma realidade, eu não enxergo, mas é real. A palavra diz que os anjos acampam-se ao nosso redor. Então, essa é uma realidade, não é um mundo distante, é um mundo paralelo. A única coisa é que os meus olhos naturais não enxergam. Agora, existe um mundo, esse mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo natural. Veja só, tem um outro grupo que é o das trevas. E estes demônios, a palavra nos diz que eles estão ao derredor, procurando tragar aqueles que estão com a guarda baixa. Então você viu, é um mundo real que interfere no nosso mundo. Eu vou mostrar para você essa interferência do reino da luz. Aí é bom, né? Quando a gente pensa na interferência do reino da luz, certa ocasião, Israel foi cercado por um inimigo chamado Senaqueribe. Foi um cerco de muita pressão, intimidação e parecia uma causa perdida. Era uma questão não se eles iriam ser devorados pelo inimigo, mas quando. Era praticamente impossível uma reversão. Mas 2 homens, sabendo da importância da guerra pelas nações, da guerra que existe no mundo espiritual, eles foram orar. Esses 2 homens foi o profeta Isaías e o rei Ezequias. Oraram, apresentaram as ameaças diante de Deus. E o que aconteceu? O Senhor ouviu e houve uma interferência do mundo espiritual no mundo natural. Deus mandou um único anjo e esse único anjo matou 185 mil inimigos numa única noite. Que espetacular! Que tremendo! O mundo espiritual afetou, tocou, interferiu no mundo natural. Então existe uma guerra pelas nações. Agora é essa realidade que eu quero falar. Então, sobre essa guerra pelas nações, Deus escolheu um profeta para trazer para a gente de uma forma mais fácil de entendimento e o quanto as nossas orações, elas interferem no meio desta guerra, interferem de forma positiva. Então, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, uma visão. Ele ficou muito perturbado, muito assustado. E ele, como um dominador, um ditador, ele lançou uma ordem, disse assim, olha, eu quero que todos os sábios se reúnam. Vocês precisam não só interpretar, mas também saber o que eu sonhei, senão vocês vão ser mortos. Bom, Daniel foi orar. E quando Daniel orou, Deus deu a interpretação para ele. E o sonho de Nabucodonosor, que Daniel recebeu como interpretação, está aqui em Daniel capítulo 2,
a partir do versículo 31. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé bem na sua frente. A aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. Você vai ver comigo. Primeiro você precisa entender algo sobre a estátua, quem são essas nações e o que tem a ver com você. E daqui a pouquinho você vai entender que cada um desses impérios, porque na verdade Nabucodonosor teve a revelação da história da humanidade a partir do seu próprio reinado, que foi de Nabucodonosor, do império da Babilônia, até os nossos dias, que são os pés de barro e de ferro. Então é uma longa história, e nessa história Deus mostrou. É claro que Nabucodonosor não entendeu, quem teve a revelação foi Daniel, como cada uma dessas nações tinha guerra para que houvesse opressão, escuridão e um reino das trevas sobre estas nações. Mas sempre que o povo orava, o reino e o julgamento de Deus vinha, porque a pedra é Jesus, e a pedra ela é muito mais forte do que qualquer poder, principado e potestade. É o reino de Deus, é a glória de Deus. Bom, quando ele fala que a cabeça era de ouro, é o próprio Império Babilônico. E essa cabeça de ouro, a cabeça já fala em mente. Você reparou como a atuação dos demônios no Império da Babilônia era sobre a mente das pessoas. Não era uma escravidão como em Êxodo. Êxodo era uma escravidão de sofrimento, de espancamento, de trabalho árduo. A escravidão, o exílio para a Babilônia, não, era tranquilo. Eles não foram espancados, eles não tiveram trabalhos pesados, eles só não estavam na terra deles. Mas o que acontece? A mente deles estava sendo atacada para eles esquecerem o reino de Deus. Esse é um ataque sobre a sua mente. Você não vê que existe isso? As pessoas estão tão fixadas, tem tanta opção do que pensar e do que fazer, que esquece a sua prioridade, que é Deus. Então, o que estava vigente no Império da Babilônia ainda está no nosso dia. Potestades que querem atuar na sua mente para fazer com que você se desligue do reino de Deus. Tanto que Sadraque, Mesaque, Abdenego, Daniel foram jovens inteligentíssimos que por 3 anos foram treinados para assimilar a cultura da Babilônia, assimilar a cultura do mundo, para esquecer os princípios de Deus. Mas eles nunca esqueceram dos princípios de Deus, porque eles tinham vida intensa de oração. Então nós já vimos que o império da Babilônia, ele é a cabeça é sobre a mente. Mas para cada uma dessas partes da estátua, tem uma potestade atuando. E você vai ler comigo Daniel capítulo 7, para você ver, porque depois Daniel teve um sonho. E quando Daniel teve o sonho, ele viu 4 animais. E quando ele viu, ele entendeu no sonho que cada um desses animais era uma potestade que atuava naquele império. Essa é a guerra pelas nações, a guerra espiritual que ninguém entende e ninguém vê. Você vê que Daniel, ele entendeu com seus amigos que a guerra era na mente, que eles determinaram entre eles, fizeram uma aliança: nós não vamos comer os manjares, não vamos nos adaptar a essa cultura, vamos continuar sendo homens de Deus. Daniel não parou de orar, por mais que ele fosse intimidado a parar de orar. Você está vendo? Tudo é na mente. E Daniel, capítulo 7, Daniel teve um sonho em que ele viu os 4 animais. Daniel 7, 1 está escrito: no primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões. Passaram diante dos seus olhos, quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois, ele descreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar.
4 animais saíram, grandes, diferentes uns dos outros, e subiam do mar. A primeira coisa que você precisa entender é que o mar fala sempre, mar é uma linguagem para falar de nações. Sempre que Deus quer falar de nações, ele fala de mar. Do mar surgiu, no versículo 4, o primeiro animal, que era um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, suas asas foram arrancadas e ele foi levantado da terra, posto em pé, para que andasse como homem, e foi dada a ele uma mente humana. Grifa, mente, você viu? Então a cabeça de ouro, a potestade equivalente à cabeça de ouro, que é o Império da Babilônia, é este animal que ele viu, a águia. E ele, quando ele viu este leão com asa de águia, ele viu que o trabalho era na mente. Então você já entendeu. O Império Babilônico era para fazer com que o povo esquecesse de Deus, tivesse uma amnésia de Deus. Essa é a guerra, porque quando você faz isso com uma nação, você afasta essa nação de Deus e o Império das Trevas faz o que quiser, só que o diabo nunca conta com um remanescente. Ali Deus tinha Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego e outros que se levantaram para orar, como o profeta Jeremias e outros profetas que se levantaram durante esse período para orar e perseverar. Então este império não conseguiu deter o povo de Deus. Por um tempo eles ficaram detidos, mas chegou o dia da grande libertação. A segunda parte da estátua de Daniel é o peito e os braços de prata. O peito e os braços de prata fala do Império Medo-Persa. Qual foi a potestade que Daniel viu que atuava durante o Império Medo-Persa? Vamos ler em Daniel capítulo 7, no versículo 5. A seguir, apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e eles diziam: levante-se e devore muita carne. Então, na segunda, o Império Medo-Persa, ele viu que a atuação dessa potestade era na carnalidade. Era fazer com que o povo ficasse com muito pecado na carnalidade para que fosse destruído. Esta foi a atuação do Império Medo-Persa. Mas Deus levantou durante a dominação do Império Medo-Persa, Deus levantou pessoas como Mardoqueu, como Esther e como tantos outros que escolheram santidade ao Senhor. E assim as trevas tiveram que recuar. Mas era uma batalha para eliminar completamente o povo de Deus. Esta é a guerra, o cenário é: o diabo quer entrar nas nações através de governos, através de potestades, para que a luz da glória de Deus não brilhe e a vontade de Deus não seja estabelecida. E qual é a vontade de Deus? Que tenha justiça, verdade, que tenha amor, que tenha paz, que tenha felicidade. Então, esse propósito, ele quer substituir pelo propósito dele, que tenha violência, que tenha destruição, que tenha roubo. Tudo isso é o propósito das trevas. Em seguida, Daniel, ele teve da estátua de Daniel, a parte que Nabucodonosor sonhou. Você já viu a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata. Agora é o ventre e o quadril de bronze. E o ventre e o quadril de bronze fala justamente de um império forte, do Império Grego. E esse Império Grego, ele foi rápido e forte. Eu não estou aqui para dar aula de história, mas eu digo que foi um império muito rápido, alastrou. E vamos ver a potestade que Daniel viu para este império. Em Daniel, capítulo 7, no versículo 6, depois disso continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. E este leopardo, ele tinha uma característica muito interessante. Olha só, ele tinha nas costas 4 asas de ave. E este animal tinha também 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Porque o Império Grego, ele, como Alexandre o Grande morreu muito rapidamente, muito jovem, os seus 4 generais tomaram posse do governo e
Tudo que é dividido é enfraquecido. Foi dividido em 4 e teve disputa, e teve violência, e teve ganância. Tudo isso a gente pensa, nós olhamos o mundo natural e falamos, não, isso é o homem, é assim mesmo. As nações estão esfriadas, o evangelho esfriou numa nação, é porque as pessoas esfriaram. Não, tudo é uma consequência do mundo espiritual. O mundo espiritual atua na mente, atua nas emoções, atua no governo, trazendo um governo dividido, um governo violento como este que foi depois de Alexandre o Grande, através dos seus 4 generais. Um governo de ditadura, um governo de competição. Então você está vendo que há uma guerra pelas nações. E o que nós temos que fazer? Em todas as ocasiões, em cada um desses impérios, nós vamos ver um remanescente. O que é remanescente? É um povo que anda na contramão dos outros. Enquanto os outros falam, é isso mesmo que eu tenho que viver. Outros dizem, não. A vontade de Deus, ela pode ser estabelecida, não importa quão escuro esteja o mundo. Eu vou me levantar para orar, para jejuar. Primeiro eu vou orar por minha família, eu vou orar por minha nação. E o cenário muda quando o povo ora. Muda completamente. Foi assim que aconteceu. É porque senão o vídeo fica muito longo se eu contar os detalhes do que aconteceu em cada um desses impérios quando o povo orou. Mas o que eu quero dizer é que agora vai para o 4º reino. O 4º reino são as pernas de ferro. É o mais violento de todos, foi o Império Romano. Você vê que chegou até Jesus, a crueldade do Império Romano, a violência do Império Romano, crucificação, apedrejamento, depois no tempo de Nero, os cristãos perseguidos, as arenas, os cristãos virando tochas humanas, uma crueldade sem fim, perseguição ao povo de Deus, incrível. Mas por quê? Porque tinha uma potestade terrível por detrás deste governo. Então vamos ver a última potestade quando Daniel, ele vê o 4º animal. Então, quando ele vê no versículo 7 de Daniel 7, depois disso eu continuava olhando nas visões de noite e apareceu o 4º animal, terrível, espantoso, muito forte. Tinha grandes dentes de ferro e ele devorava, fazia em pedaços, pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Você vê que esse 4º animal é terrível, é violento, muito pior do que os anteriores, é muito mais forte e aqui a crueldade, ele devorava, ele era espantoso. Uma crueldade sem fim. Então, tudo que você vê no mundo natural do Império Romano, você está vendo que é uma consequência da violência, da potestade que estava sobre o Império Romano, aqui no versículo 7, que é este 4º animal. Então, o que eu quero te dizer é que essa guerra pelas nações é algo real. Você precisa orar, porque o pé da estátua de Daniel somos eu e você. Ela é de barro e de ferro. O ferro que estava nas pernas, a crueldade, continua no pé. E o barro, que aparenta ser fraco, não é fraco. Hoje o mundo está polarizado. E você acha, o mundo está polarizado, é isso assim. Não, o mundo está polarizado. Aqui no nosso território nacional, o mundo está polarizado mundialmente. É o mundo oriental e o mundo ocidental. A gente vê nas guerras atuais como que é a Rússia, a China, a Coreia do Norte contra o resto do mundo. Então você está vendo que está se repetindo a violência, a crueldade. Mas o que é que eu tenho que fazer? Você tem que fazer como Daniel. Daniel, ele começou a orar. E depois, em Daniel capítulo 10, quando ele ora, vem 2 príncipes de alta hierarquia, 2 anjos, para guerrear por ele e pela nação.
E eles começam a mostrar ali, tanto Miguel quanto Gabriel, mostram que luta intensa existe no mundo espiritual pelas nações. Inclusive Daniel, ele recebeu esse recado. Olha, Daniel, você orou, a gente veio, Miguel me ajudou e está saindo agora esta potestade e está chegando a potestade grega. Ele estava vendo essa troca de potestades. Hoje o que nós estamos enfrentando é uma realidade. Eu digo, repito, nós somos os pés, nós estamos nos pés da estátua de Daniel. Mas a boa notícia é que a pedra, que é Jesus, ela destrói todas essas potestades, ela derruba este império das trevas, mas só com um povo que ora. Então comece hoje, não demore. Comece hoje a orar por sua casa e diga: toda a força dessas potestades não entram na minha casa. Toda a força dessas potestades seja quebrada e enfraquecida sobre a minha nação. Não desista da sua nação. Não desista de orar pelas nações. O evangelismo você vai com os seus pés, mas você precisa antes orar, enfraquecendo essas potestades. E essas potestades só enfraquecem quando você ora, quando você adora, quando você declara que o poder de Deus é muito superior a este poder das trevas. Daniel, depois desta visão, ele tem uma visão de Deus. Que bom, não é? Ele teve a visão desses 4 terríveis animais, mas aí ele tem uma visão do trono de Deus. E que eu quero encerrar esse vídeo mostrando esta visão. E está escrito no versículo 9, continuei olhando de Daniel 7, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, sua roupa era branca como a neve, os cabelos da cabeça era como a lã pura, o seu trono era chama de fogo, as rodas do trono eram fogo ardente, um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele, e foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. É um capítulo lindo. Daqui para frente, Daniel vai ver o reino espiritual, o trono de Deus, mas o importante é você saber que Deus está assentado no seu trono. O seu poder é eterno, é de eternidade a eternidade. Ele só espera um povo que ore e que proclame e que declare que o reino de Deus seja estabelecido sobre as nações. E aqui, como está dizendo, a superioridade do reino de Deus é incrível. Deus tem milhares de milhares, Deus tem milhões de anjos só esperando uma igreja que ore pelas nações. Há uma guerra pelas nações, mas há um Deus que quer abençoar todas as nações. Que o Senhor te abençoe e que você comece a orar ainda agora pela sua nação e pela sua casa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.